indo direto para o artigo 135, que era dele que estávamos falando, começamos a falar, não é isso? Quando eu falo em atos em excesso, praticados com excesso de poderes, eu estou falando daqueles atos chamados, conhecidos por nós como atos ultra vires, em que a pessoa, né, uma das pessoas contidas nos incisos 1, 2 e 3 do Código Tributário Nacional, seja os do 134, o pai, o tutor, o administrador, o inventariante, os mandatários, prepostos e empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, eles agem com excesso de poderes, agem para além daquilo que eles podem fazer. E aí, uma vez que eles não estão autorizados pela pessoa jurídica a realizar aquele determinado ato, não existe amparo estatutário, contratual para aquela atitude, é por isso que ele responde pessoalmente pelo ato praticado. Se desse ato ocorrer o quê? Fato gerador. Digamos que um gerente, né, um diretor de uma pessoa jurídica, invista, né, sem poderes para tanto, resolva investir na Bolsa de Valores. E ele não tem esse poder para tanto, previsto contratualmente, no exercício da sua missão de dirigir a empresa. E ele se dá bem, ofere um determinado recurso, né, tem uma valorização e ofere renda para a pessoa jurídica. Só que no intuito de que ninguém descubra que ele fez isso, por exemplo, ainda que tenha lucrado para a pessoa jurídica, ele não recolhe o imposto de renda da pessoa jurídica. E o que acontece? Eventual contribuição. E o que acontece? A Fazenda percebe, cai em cima, cruzamento de dados e vai cobrar esse tributo. E a pessoa jurídica vai dizer, peraí, não. Isso daqui ele não tinha poderes para tanto. Quem responde é ele. Eu fico com lucro, ele fica com a dívida. Por quê? Porque ele agiu com excesso de poderes. As outras situações são mais evidentes, não é isso? Porque há uma ilegalidade na conduta de uma das pessoas contidas nos incisos 1, 2 e 3. Ele agiu com infração da lei, do contrato social, do estatuto. E se a gente pensar, quando eu falo em excesso de poderes, de toda sorte, a pessoa está incidindo numa ilegalidade contratual ou estatutária, porque isso precisa estar previsto também no contrato, quais são os poderes do administrador da empresa. O que a gente tem de importante no que diz respeito à jurisprudência para tratar do 135, duas súmulas muito cobradas do STJ em prova, súmulas 430 e 435. 430 diz que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio gerente. E observem, segundo o STJ, em que pese o Código Tributário Nacional falar que essa responsabilidade é pessoal, ela é pessoal, mas solidária. Sob pena de o quê? De simplesmente se retirar o contribuinte da relação jurídico-tributária. Lembra o exemplo da empresa? Pois bem, ela lucrou. Quem auferiu a renda? Ela. Não é isso? Ela quem incidiu na hipótese de incidência de auferir recurso, auferir disponibilidade financeira. Não é isso? Juridicamente para si. Então, ela é que tem relação direta e pessoal com o fato gerador. Tendo em vista isso, no intuito de se evitar fraudes e o próprio afastamento do contribuinte quando ele detém capacidade contributiva, o Superior Tribunal de Justiça entende que essa responsabilidade ela é solidária.
solidária. 435. Aqui o STJ já muda de posição, já tem uma outra visão sobre a situação. Enquanto o mero inadimplemento não tem o condão de redirecionar direto, né, precisa se demonstrar a ilegalidade ou o ato com excesso de poderes no que diz respeito ao inadimplemento para se redirecionar a cobrança. Quando eu falo do 435, súmula 435, da situação prevista na 435, aí o STJ já fala, não, aí pode redirecionar. Porque se presume, segundo o STJ, dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Existe previsão legal para o nascimento e morte da pessoa jurídica. Existem regras, tanto para a pessoa física, no que diz respeito aos seus bens, bem como para as pessoas jurídicas. Existe um procedimento de constituição e de extinção. E uma vez que não se observa esse procedimento de extinção, por aquele que é o gestor ao tempo da dissolução, vai ter, sim, presumidamente redirecionada para si a cobrança, tendo em vista o comportamento presumidamente ilegal, infringindo a lei que determina como se desconstitui uma pessoa jurídica. Eu estava exatamente aqui, falando das súmulas 430 e 435. E agora eu vou sair da frente para que os senhores, senhoras, senhoritas todos vejam os efeitos processuais do artigo 135, no que diz respeito à dissolução irregular de uma pessoa jurídica. 1. A desconsideração da personalidade jurídica e a possibilidade de diretamente atingir os seus sócios, e assim, por isso, redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou administradores, e a própria inversão do ônus da prova, tendo os sócios ou administradores que provar que não infringiram a lei ao tempo da dissolução da pessoa jurídica. Pergunta: qual sócio administrador que responde pelos tributos? Aquele que dirigia a empresa ao tempo dos fatos geradores, que dão ensejo à cobrança, ou aquele que estava ao momento da dissolução da pessoa jurídica? Entenderam a pergunta? Tentar ser claro. Eu tenho os fatos geradores a serem cobrados. A pessoa jurídica foi dissolvida. Qual o sócio que vai ter para si redirecionada a execução fiscal? Aquele que dirigia a empresa e deixou de pagar na época dos fatos geradores, ou aquele que dissolveu a empresa irregularmente? Lembrem-se que a responsabilidade é pessoal. Lembrem-se que a súmula 430 diz que o mero inadimplemento por si só não gera responsabilidade. E que a súmula 435, por sua vez, do STJ, diz o quê? Que se presume a irregularidade. Não é isso? Captou? Captou? Pois bem, segundo o STJ, deve todos os tributos referentes a fatos geradores, aquele que estava ao tempo da dissolução irregular, ele deve todos os tributos referentes a fatos geradores ocorridos ainda que não no exercício da gerência. Basta que esteja no momento da dissolução irregular. O que confirma o entendimento do STJ no que diz respeito às súmulas 430 e 435. Não é isso? Porque seria um contrassenso o STJ falar na súmula 430 que, olha, o mero inadimplemento não leva
a presunção de redirecionamento, para redirecionar. Mas a dissolução, sim. Então, aquele que estava no exercício da gerência, ele pode simplesmente não ter pago o tributo, mero inadimplemento que pode ser justificado. Às vezes as escolhas precisam ser feitas no que diz respeito às pessoas jurídicas. Basta você pensar uma empresa em que você está numa situação difícil, a empresa está numa situação difícil e tem que escolher entre pagar salários e pagar tributos, né? Se ela deixa de pagar salários, se ela já se encaminha para uma situação difícil, a tendência é piorar, porque afinal de contas, né, saco vazio não para em pé. E quem trabalha de graça é relógio e olhe lá, porque uma hora a pilha acaba. E tributo, vamos ver, depois vem um parcelamento, uma moratória, qualquer coisa assim. Então percebam, por isso que o STJ na súmula 430 diz que, olha, vamos verificar, o mero inadimplemento por si só, né, não realmente faz com que se presuma o ato, o 135, mas a dissolução irregular sim. Porque todo administrador sabe, se não sabe, deveria saber, porque afinal de contas as leis são publicadas para isso, para gerar a presunção de ciência a todo mundo, não é isso? Nem adianta dizer que eu não sabia, porque é para isso que serve a publicação, que toda pessoa jurídica precisa ser desconstituída nos termos previstos em lei. Eu preciso liquidar, pagar credores, não é isso? Receber ativos, fazer ativos e passivos e aí sim registrar a extinção da pessoa jurídica na junta comercial. Da mesma forma que se faz quando se dá origem, se constitui a pessoa jurídica. Ainda, seguindo aqui, segundo o STJ, deixa eu sair da frente para ficar melhor, em sede de recurso repetitivo, esse recurso aqui, 1.104.900, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas os nomes dos sócios já constavam da certidão de dívida ativa, a CDA, cabe ao sócio provar que não houve a prática de atos com excesso de poder ou com infração à lei, contrato social ou estatutos, porque há uma inversão do ônus da prova, tendo em vista as presunções administrativas de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Porque se eu tenho uma pessoa jurídica, não é isso? Eu constituo uma pessoa jurídica. É ela quem vai figurar nas relações travadas entre ela e todas as outras partes, seja poder público, seja pessoas privadas, não é isso? Mas se a fazenda já traz uma CDA, incluindo o nome dos sócios, opa, porque já se verificou uma das situações do 135 do Código Tributário Nacional. E a Fazenda, por isso, amparada nessa verificação, já emite a CDA com o nome da turma toda, pessoa jurídica e sócios, administrador e demais. E aí cabe aos sócios demonstrar que não agiram com excesso de poderes ou de forma ilegal para figurarem nessa relação de cobrança, no caso a execução fiscal, devendo ser preservada o princípio da realidade técnica. Preservado, no caso, o princípio da realidade técnica, que é da personalidade da pessoa jurídica, diversa das pessoas físicas que a constituíram e a constituem, que fazem parte daquela relação. Mas esse ônus passa a ser, uma vez que a CDA traz o nome da turminha, dos sócios. Pergunta. Uma vez trazendo o nome dos sócios, está claro, eles serão citados e poderão, assim, diretamente ter a si redirecionada a cobrança, no caso, a ação de execução fiscal. Mas e se a CDA não trouxer
o nome dos sócios, pode a Fazenda Pública pedir o redirecionamento e ser redirecionada à execução fiscal sem que conste os sócios na CDA, bem como sejam citados para embargar, no caso, né? Pagar ou embargar, garantir o juízo para poder embargar ou pagar o tributo devido? Segundo o STJ, não. Aí a Fazenda tem que emendar dentro do prazo prescricional, diga-se de passagem, a CDA para poder, assim, redirecionar a execução fiscal em face do sócio gerente e, eventualmente, demais sócios. Aqui terminamos o 135. E agora vamos para a responsabilidade por infrações, que começa lá no 136 do Código Tributário Nacional. Então, observem, nós falamos de responsabilidade dos sucessores, responsabilidade de terceiros, né? No 134 por ato regular, no 135 por ato irregular cometido pelo terceiro. E agora a gente vai falar do 136, a gente começa a falar no 136 de responsabilidade por infração. Não é uma mera irregularidade. Não é uma mera ilegalidade. Além de ser isso, é uma infração à legislação tributária especificamente. Porque, observe, quando eu estava falando lá do 135 e atos ultravires, eu estou falando de uma infração estatutária. Que está lá, ó, o cidadãozinho violou a lei civil, violou o estatuto ou o contrato social. E em face desse comportamento, não é isso? É que ele é responsável, e aqui ele é responsável tributário, inclusive por multas moratórias e punitivas, que não sejam essa do 137. Lembra lá que a gente viu isso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça? Porque essas são as chamadas multas de ofício, as do 137. Mas antes a gente precisa entender qual é a espécie de responsabilidade por essas infrações à legislação tributária. Dê uma olhada comigo aí no artigo 136 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações de da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Primeira informação. A lei pode dispor em contrário disso? Pode. É uma regra absoluta essa responsabilidade do 136? Não. É a regra, que pode ser excepcionada nos termos do início do dispositivo, salvo disposição de lei em contrário. E qual a natureza dessa responsabilidade do 136? Objetiva. A responsabilidade é objetiva, porque diz o seguinte: a responsabilidade, salvo disposição de lei no sentido contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária, ou seja, descumprimento de obrigação acessória, como emitir nota fiscal porque a maquininha está quebrada há um mês, tá? Independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Independe do que, meu filho, independe do mundo. Depende apenas de quê? Do efeito. Qual o efeito? Infringiu a legislação tributária. Responsabilidade objetiva.
em regra, que pode ser excepcionada pela lei, bem como sendo flexibilizada em algumas situações pelo próprio STJ em prestígio à boa-fé, como no caso da súmula 509 do STJ. Deem uma olhada lá comigo na súmula 509 para vocês entenderem que o STJ, em algumas situações, flexibiliza. E a gente vai lembrar aqui do princípio da não cumulatividade, nessa súmula 509. E flexibiliza em face de quê? Do sistema. A gente precisa lembrar que o código, sempre a leitura do Código Tributário, ela deve se dar tendo em mente que é uma lei de 66. E que a gente vivia, inclusive, um outro ambiente político, bem mais severo, e que pós-Código Civil, né, isso de 2002, o princípio da boa-fé e boa-fé objetiva foi alçado a um princípio de interpretação geral do sistema. Então, a gente não pode prejudicar aquele que detém nítida boa-fé, especialmente em face do comportamento de terceiro. Foi essa visão e é essa leitura que o STJ faz desse dispositivo 136 do Código Tributário Nacional. Então, dê uma olhada aí comigo na súmula 509, que diz o seguinte: é lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda. Ou seja, lembra lá do princípio da não cumulatividade, quando a gente estudou, que na operação subsequente dentro da cadeia de consumo, na operação subsequente, aquele que faz parte dessa cadeia, ele vai se valer do crédito, do tributo pago na operação anterior para abater do que ele tem que pagar? Pois bem, só que nesse caso aqui, como aquele que está na posição anterior fez alguma bobagem, emitiu uma nota fiscal aí que foi tida como idônea, né, com valor a menor, o crédito foi cancelado. E o cidadão que está na situação posterior na cadeia não vai poder se valer do crédito. E não em face de um comportamento dele, porque ele comprou o bem, né, para poder revender, mas por conta do comportamento do outro, quis dar uma desperta e prejudicou ele. Então ele estava de boa fé. E tendo em vista isso, o STJ nessas situações falou, olha, a gente precisa prestigiar a boa fé, sempre que ela se verificar, no caso concreto, e se evidenciar pelo comportamento e os documentos trazidos pelo contribuinte. Então percebam, toda leitura que eu faço do CTN, gente, eu preciso fazer com base, obviamente, no ordenamento constitucional de 88, bem como dentro da ordem do sistema jurídico que temos. Seguindo aqui, denúncia espontânea. Antes de falar do 137, eu quero falar da denúncia espontânea, né? Que teria muito mais sentido se falasse confissão, né? Se fosse uma confissão, porque nada mais é do que o contribuinte confessando o tributo que deve. E o artigo 138 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea, ou seja, eu vou me denunciar, estou confessando, né? Probleminha sério aí, mas tudo bem, né? O artigo 3º do Código Tributário Nacional, sinceramente, ele milita, ele dá uns créditos assim de 200% para o legislador, porque o que ele foi brilhante naquele artigo 3º, ele deu umas escorregadas feias, mas aí a gente lembra do artigo 3º e vai na fé. Vamos lá. A responsabilidade tributária, no caso, é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, de atraso,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração. O artigo 138 do Código Tributário Nacional, ele dá uma chance para o contribuinte. Ele abre uma ponte para que ele saia da ilegalidade ainda não verificada pelo fisco, ainda não identificada pelo fisco, ainda não pega pelo fisco, para a legalidade. É disso que trata o 138 e estabelece algumas regras para isso. Quais são essas regras? Primeira regra: não pode ter havido qualquer ato de fiscalização, especialmente pela lavratura do TIF, que é o chamado termo de início de fiscalização. Iniciou a fiscalização, já era. Isso está no parágrafo único. Ó. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração, já era. A Fazenda desconfiou e anunciou que vai lhe fiscalizar, já era. Comunicou, já era. Por quê? Porque a sua denúncia já não vai ser, sua denúncia, sua confissão já não vai ser mais espontânea, vai ser motivada pela fiscalização da Fazenda. Você vai se auto-incriminar no que diz respeito ao descumprimento de dispositivos da legislação tributária, porque você sabe que está na iminência de ser descoberto. Então, a Fazenda aí não te dá mais chances. Ela é legal, mas ela não é tanto, não. E ela não dá chances. Ainda, quais as obrigações tributárias estão amparadas pela denúncia espontânea? Só as principais. Segundo o STJ, só obrigação de pagar. Só de pagar. Deem uma olhada aí comigo na súmula 360, antes que minha voz acabe, do STJ, que diz o seguinte: o benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, regularmente declarados, mas pago a destempo. Quando a gente estuda lançamento, em breve, porque já estamos passando para o próximo título, não é isso? Do CTN, ao terminarmos aqui, se você verificar no seu CTN, você vai ver, opa, né? Então, terminando a primeira parte da obrigação tributária, o título 2. A gente vai estudar as espécies de lançamento. E uma das espécies de lançamento é o lançamento por homologação ou autodeclaração. É isso? Em que o contribuinte declara a obrigação tributária e constitui o crédito tributário, paga. Se ele só declarar e não pagar, tem nada que depois vir dizer assim, olha, então eu declarei, mas eu esqueci de pagar. Não. Você está devendo, meu filho. Você deve. Certo? Segundo o STJ, não se aplica nesses casos o benefício da denúncia espontânea, porque você declarou, mas não pagou. E agora você está querendo dizer, olha, como eu declarei, eu já tinha denunciado, eu só esqueci de pagar. Não. O que a denúncia espontânea exclui no que diz respeito aos juros de mora e correção monetária? Lembrem-se, quando eu falo que só o principal, não é isso? Eu estou falando de valor principal, os juros de mora e correção. Juros de mora é atraso, compõe o principal, e a correção monetária nada mais é do que a atualização do valor da moeda. Tudo isso constitui o principal.
e segundo o STJ é isso mesmo, mas e as multas? Inclusive a moratória e a punitiva. Segundo o STJ, em que pese a Fazenda Pública ter esperneado um bocado, essas multas não se inserem, uma vez que se verifique, não se inserem na cobrança, uma vez que se verifique que o contribuinte, ele preenche os requisitos para se valer da denúncia espontânea, tá tudo certo. Ele vai pagar o principal, e os principais são com juros de mora e correção monetária, sim, por conta do atraso e do direito de propriedade da fazenda, mas a multa não. E por quê? Nenhuma espécie de multa ali, nem moratória, nem punitiva. Segundo o STJ, exclui tudo do benefício da denúncia espontânea. Isso está lá no recurso especial 1.140.022. Apesar da Fazenda ter esperneado um bocado, e o argumento da Fazenda era que o Código Tributário não fala da exclusão de multas, né? E diz que tem que pagar tudo, sim, principalmente porque estamos a falar de legislação tributária, infração à legislação tributária. O STJ entendeu o seguinte: olha, mas desse jeito é mais vantajoso para o contribuinte pagar para ver o prazo de 5 anos para ver se prescreve. Não é verdade? É verdade. E nos vemos na próxima aula. Até mais!